Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece, por favor, de divulgar o nosso conteúdo e curtir, apertar aquele sininho que vai lembrar você dos próximos videopapos, né? O economista da vez a pedidos é o von Mises. Eu esqueci do Ludwig. A gente falou do Hayek, que é um dos fundadores digamos assim, do pensamento liberal, né? Um dos pilares do pensamento liberal. O von Mises vem antes do Hayek. E, enfim, foi um lápis. Estamos hoje aí batendo papo sobre o von Mises. Von Mises nasce no final do século XIX, no último quarto, né, no finalzinho. É um cara que vai, inclusive, luta na Primeira Guerra Mundial, etc., numa família judia, europeia, aquele pessoal super culto, falava 10 línguas e não sei o quê, então ele falava alemão, latim, não sei o quê, e se interessa por economia, né, e vira professor, vira acadêmico na área de economia na Áustria. De lá, ele vai para os Estados Unidos em 1940, eu acho, e fica até se aposentar no final dos anos 60, lecionando nos Estados Unidos, né? Fundador, junto com o Hayek, do que a gente chama hoje da escola austríaca de economia, né? Que é esse pensamento liberal mais puro e mais, talvez, antigo mesmo, né? E foram os primeiros e tal a colocar os pilares, ele e o Hayek. Hoje, como que a escola austríaca conversa com o mainstream econômico, né? Com a economia mais moderna, assim, você não vai entrar, por exemplo, num periódico acadêmico, você não vai lá achar um paper, um artigo discutindo, ou um modelo da escola austríaca, etc. Então, assim, virou um pouco foi um pouco para a periferia. Mas muitas das noções e das ideias, que foram lançadas por esse pessoal no começo do século XX, elas frutificaram, né, e viraram, e estão incorporadas de uma maneira diferente, de uma maneira, inclusive, mais formal, dentro da teoria econômica moderna, tá? Mas os austríacos em si viraram uma coisa um pouco separada do mainstream. Ok. Contribuições importantes de ideia. Então, algumas coisas interessantes que a gente concorda até hoje, que como eu disse, frutificou e entrou, né, ganhou raiz na teoria tradicional, e outras que foram meio que abandonadas. Importante pra caramba do von Mises e do Hayek era essa ênfase que eles davam a importância dos mercados no papel de alocar de modo eficiente os recursos da economia. Então isso era uma coisa que eles batiam muito, né? Você tinha o sistema socialista que estava ganhando força, né, na Europa, na Rússia, lá, e depois da Revolução de 17, esse cara falou assim, esse negócio não dá para funcionar porque o governo não tem como saber quais são os custos da empresa, o que as pessoas querem, e só o mercado pode agregar essas informações, transformá-las num negócio que chama preço relativo e dar os sinais. Você fala assim, olha, tem que produzir mais isso aqui porque as pessoas querem mais. Ou tem que produzir menos disso daqui porque está muito custoso para a sociedade produzir isso. E essas coisas não tem como o governo fazer de jeito eficiente, né? Então isso é uma coisa que eles martelam muito. Você precisa de competição, livre mercado e direito de propriedade. Eu sou um empresário, eu tenho que poder tentar, sei lá, vou produzir um óculos, né? Como que eu vou produzir o óculos? Não pode ser uma diretiva do governo. Senão vai sair todos aqueles óculos, tudo meio que igual, ruim e feio, né? Certo? Completamente. Se não tem lucro, não tem o motivo do lucro e não tem uma força motriz para o cara querer agradar a sociedade com o que ele está produzindo, para onde que a gente vai? A gente vai produzir uma opção de coisa ineficiente, para dizer o mínimo, né? Fora os enormes desperdícios que isso daí gera para a sociedade. Então esse era o ponto que eles martelaram e que assim é uma coisa muito difícil de contestar, certo? E a gente meio que incorpora isso no pensamento econômico moderno, vai sendo incorporado e vira uma coisa bem mainstream. Hoje em dia a importância dos mercados para isso, para alocação eficiente. Outras coisas que ficaram, que surgiram lá com o von Mises e com a Hayek, que são mais controversas, por exemplo, a explicação dos ciclos de negócios, né? Desses sobe e desce da economia. Então, para esses caras, eles são os ultraliberais. Então, tudo que acontece de ruim no mundo é culpa do governo, o que não é verdade, né? Então, para esses caras, por exemplo, o ciclo econômico, ele era ditado por algum excesso que o governo fazia. Então, o governo emprestava demais, ou o governo fixava o juro muito baixo, e tinha uma grande expansão no crescimento da economia, e aí, obviamente, você faz empréstimos muito ruins, porque está fazendo muito, muito rápido, aí os bancos lá na frente se defrontam com o cara que não está conseguindo repagar, aí quebra o banco, aí a economia entra numa recessão, etc., e aí o governo interfere, e acho que foi o von Mises que falou a frase, como você querer
fazer política expansionista na hora que está na recessão é como você dar mais sei lá, uma garrafa de cerveja, o cara que está bêbado, lá passando mal, e você dá mais bebida alcoólica para ele, né? Você não vai ajudar ele fazendo a intervenção, etc. O que não é a visão que a gente tem hoje, mesmo os economistas ortodoxos, nós do porquê, não é como nós vemos o funcionamento do ciclo. Os ciclos acontecem por diversos motivos, e o governo tem um papel, sim, em tentar contrabalançar o ciclo. Em que medida, como, usando quais instrumentos, etc., é uma discussão aberta, né? É uma discussão importante, etc. Mas a gente não acha mais hoje em dia que tem uma recessão brutal, vem um Covid, o seu governo não vai ter que fazer nada porque a economia vai ter que meio que sarar sozinha ou se reabilitar. Não, tem muito desperdício de recursos, gente vai perder emprego, gente que vai ficar com saúde ruim, depois não vai conseguir voltar no mercado de trabalho se você deixa esse negócio completamente livre. Então, esse é o tipo de coisa que a gente não concorda com a visão liberal lá de trás, né, que esses caras colocaram. A outra coisa que o Von Mises falava, e é uma provocação interessante, eu não concordo, mas é uma provocação interessante, fala assim, olha, os economistas estão querendo agora meio que modelar as pessoas como se fossem máquinas. Eles querem ser físicos, são físicos frustrados, alguma coisa assim. E de fato, né, o mainstream econômico evoluiu para a economia ficar mais parecida com a física mesmo. Tem um modelo com base em algumas hipóteses, a gente vai adicionando coisas no modelo, testa, não bate com dados, esse negócio está meio que estranho, então abandona o modelo, tenta outro, vai, justifica suas hipóteses, tem o debate e tal, é assim que evolui, mas ficou com essa cara de física de ter modelo matemático e empírico e ver se o modelo bate com o empírico. É assim que as coisas evoluíram e é assim que a gente pensa a economia hoje. E o Von Mises tinha uma crítica que falava assim, pô, os caras querem... Economia é uma ciência humana, as pessoas não, sei lá, é muito difícil explicar o que elas querem, as escolhas e não sei o quê. Então ele falava que essa tentativa era um pouco... que não ia dar em nada, né? Que não era produtivo a gente tentar entender a escolha das pessoas com modelos, né, simplificados, matemáticos, etc. Eu acho que isso foi uma coisa também que ao longo dos últimos, digamos, 80 anos, 70 anos, foi abandonada, essa descrença que a gente pode usar modelos. Teve altos e baixos, né? A gente ficou talvez muito exagerado em modelos por um tempo. Hoje em dia tem muita ênfase em economia, macro, micro, desenvolvimento, tudo. Em pegar, olhar o dado, ver qual é o padrão do dado, tá batendo ou não com o modelo, então a gente não fica mais só brincando com um modelinho matemático bonitinho. Ele meio que comprou uma briga grande com os economistas, dizendo que não tinha como, era meio absurdo a gente querer fazer economia como a gente fazia física. Mas uma personalidade super importante, acho que um dos fundadores da escola, o fundador, né, o principal pilar intelectual da escola austríaca e do pensamento liberal de uma maneira geral, tá bom? Então, eu já estou me alongando demais, a gente volta a semana que vem com mais um Fala Dudu. Um abraço.